Bom dia, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos de forma virtual para o nosso estudo de domingo, nosso estudo do Evangelho, nossa escola de moral cristã. Queremos agradecer pelo ano que nós tivemos, agradecer pelos aprendizados, agradecer também pelas dificuldades e pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos amparando, nesse novo ano que está começando. Que cada um de nós possa manter firme o propósito da reforma íntima, da melhora de si mesmo a cada dia, do esforço, do trabalho. Queremos agradecer pela família de Meimei, por nós estarmos reunidos em mais um ano de estudo, de trabalho, de amizade e de companheirismo. Esteja conosco, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então, é uma alegria, né? A gente está junto de novo, hoje no primeiro domingo do ano de 2021. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis. O item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou
que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Anotações de Mateus. Então hoje, como é um dia especial, né? Primeiro domingo do ano, nós resolvemos sair um pouquinho do nosso roteiro, que é o estudo da obra Nosso Lar. E nós queremos lembrar uma passagem que o Espírito Amélia Rodrigues nos traz através do Divaldo Franco aqui nesse livro, Trigo de Deus. Depois do prefácio e das notícias históricas, ele é o primeiro capítulo e aqui conta como Simão Pedro conheceu Jesus. Amélia Rodrigues começa descrevendo, né, aquela paisagem muito linda da Galileia, o lago de Genezaré, as colinas, né, que pareciam que a grama verde estava se derramando ali, de cima para baixo, as flores, as árvores. E diz que ali viviam homens simples, né, homens rudes, a maioria pescadores. E Cafarnaum, que era onde Simão Pedro morava, vivia sempre cheia de pescadores, negociantes, vivia ali cheio de gente. E, de repente, começaram a surgir boatos, notícias, né, de que um certo profeta havia se apresentado como sendo o Filho de Deus. Era Jesus, né, que estava ali nos seus primeiros dias de trabalho apresentando o reino de Deus aos homens, né? E então, Simão Pedro, que era um homem rude, né, era um homem até considerado de temperamento áspero, quando ele ouviu falar daquele profeta, ele não gostou muito, ele ficou até um pouco nervoso, né? Falou assim, nossa, mais um desses enganadores que vem por aí. Mas alguma coisa o atraiu. Ele sentiu uma certa curiosidade diferente. E no próximo sábado, que seria o dia que Jesus passaria por Cafarnaum, ele curiosamente se misturou ali no meio daquela multidão que esperava pelo mestre e foi junto. Jesus iria falar em um monte próximo à cidade e ele foi seguindo ali. E ele vendo aquelas pessoas, né, ele continuava, né, com aqueles pensamentos até um pouco negativos, né? Falou assim, nossa, mas como que o povo se deixa entregar a qualquer um? E de repente foi amanhecendo o dia, ele foi percebendo que havia muita gente e a maioria era portador de algum problema. Eram deficientes, cegos, pessoas desequilibradas do espírito, né, obsidiadas, que na época talvez eram considerados loucos. E ele ficou vendo ali aquela multidão, aquele vozerio, né, de reclamação, e de repente Jesus chegou. Ele escolheu ali uma pedra, era como um palco natural, subiu e começou a falar a respeito dos bens perecíveis, né? E diz que nós deveríamos buscar os bens duradouros, os bens do Espírito, que são as obras de amor que nós praticamos. Então Jesus disse, né, que convidava aquela multidão, aqueles homens simples, a seguirem. E no que Jesus fez uma pequena pausa,
uma mulher interrompeu. Quando ele ia continuar, ele interrompeu. E ela disse: Senhor, cura a minha filha, que eu te seguirei. E ela trazia nos braços uma criança. Era uma menina que era cega. E como tinha muita gente, a multidão estava até um pouco densa, ela não conseguia se aproximar de Jesus. E ela estava justamente atrás de Simão Pedro. Pedro estava entre ela e Jesus. E num gesto automático, né, porque todo mundo que olhava o mestre olhou para ela, né, que interrompeu Jesus. Num gesto automático, Pedro pegou a menina e fez assim para Jesus, né? Apresentou a menina para ele, levou até ele. E naquele momento, os dois trocaram um olhar. O primeiro nessa encarnação. Jesus olhou no fundo dos olhos de Pedro e ele teve um momento diferente. Parece que ele ouviu no fundo do ser Jesus falando com ele, mas sem falar nenhuma palavra verbalmente. Ele ouviu aquela voz branda, aquela voz calma, dizendo assim: eu te conheço, Pedro, desde ontem. E aquilo ficou, né, marcado muito forte na alma de Simão Pedro. E a partir desse momento, ele já não era mais o mesmo. Nunca mais ele seria, né, quem ele era. E Jesus abaixou as mãos, de modo que a manga da túnica passou pelo peito de Simão Pedro. E aí parece que ele ficou mergulhado naquela luz do mestre que nem ele sabia explicar, e ele perdeu o contato com o mundo real. Ele perdeu a consciência. E a gente acredita que ele desmaiou e ficou ali. Quando ele acordou, já tinha se passado muito tempo, o sol já estava alto. Então ele ficou ainda com aquela impressão, desceu do monte, voltou para suas atividades. E ele percebeu, né? Aliás, quem convivia com ele percebeu que parece que agora ele já estava um homem mais brando, mais ameno, mais calmo, um pouco talvez mais dócil, mais delicado. E ele ficou com aquele sentimento, né, de que ele também conhecia o mestre. Não só conhecia, ele amava, mas desde quando? E ecoava ainda na cabeça dele: eu te conheço, Simão, desde ontem. E quando seria, né, esse ontem? E ele ficou, né, com aquela sensação. Era uma alegria, né? No fundo era uma alegria de conhecer o mestre, mas também era uma tristeza, porque ele tinha perdido o contato com Jesus. Não havia mais, né? Não conseguiu mais ver o mestre. E retomaram suas atividades. Passaram então alguns dias, a gente acredita que uma semana, e ele e o irmão André estavam arrumando as redes para ir pescar quando o mestre apareceu. E então acontece, né, aquela passagem que a gente conhece, que Jesus convida os dois para segui-lo. Eles dizem: venham comigo, que eu vos farei pescadores de almas. Então, sem nenhuma resistência, sem nem pensar duas vezes, eles abandonam as redes e seguem o mestre. E então eles transformam as suas vidas, né, para sempre, não só para aquela encarnação, mas para toda a eternidade. Se transformaram realmente em verdadeiros pescadores de almas. E temos aqui também uma ilustração, né, esses livros de Amélia Rodrigues. Cada capítulo tem uma figura. Então, olha só, nós temos o mestre, né, falando para a multidão, e temos aqui, ó, Pedro e a mulher com a criança.
São ilustrações muito bonitas, né, que a gente depois da leitura pode observar com bastante calma, que é muito gostoso. Mas a mensagem para hoje, né? A mensagem de Ano Novo, lembrando também do item do Evangelho, que é um item muito bonito, observar os pássaros do céu. Na nossa interpretação, esse item fala muito da fé, para a gente buscar o reino de Deus e o resto nos será dado de acréscimo, né? Para a gente não se preocupar tanto com o material que beberemos, que vestiremos, né? Como os pássaros, né? Que se Deus tem todo o cuidado com eles, conosco, com certeza Ele também vai ter um cuidado muito especial. Então que a gente, nesse ano de 2021 que está começando, que a gente consiga não preocupar tanto com o material, que a gente consiga buscar primeiramente o reino de Deus, que todo o resto nos será dado de acréscimo, né? E para mim, essa lição, essa passagem que a Amélia Rodrigues trouxe, para mim ela é muito bonita e muito interessante, porque é o primeiro contato de Simão Pedro com Jesus. E uma vida inteira, uma existência inteira que ele era, às vezes áspero, carrancudo, naquele olhar ele se transformou. É claro que depois ele continuou sim, né, com o seu temperamento, a sua personalidade dessa vida. Mas Jesus mudou ele apenas com um olhar. Então, que nesse ano de 2021 a gente possa deixar Jesus penetrar o olhar em nós também, falar conosco no fundo da consciência, para que a gente também consiga mudar o nosso jeito de ser, né? No que a gente ainda tem dificuldade, que a gente possa estar sempre se esforçando, né? Para sermos pessoas melhores. Então, muito obrigado. A gente quer desejar a todos aí um ótimo ano novo e que nesse ano a gente possa estar juntos aí novamente. E não só de forma virtual, né? Que a gente possa conseguir se encontrar na nossa tão abençoada, né? Tão querida, tão gostosa casa de Memê. Muito obrigado. Até mais.
Bom dia, crianças da nossa estimada Casa de Meimei. Bom dia, crianças da nossa estimada Casa de Meimei. Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história. A história da folha que não queria ser folha. Aqui dentro dessa caixa existem várias folhas brancas, todas branquinhas como essa. Mas uma delas não queria ser folha. E ela pensou e aí teve uma ideia. Eu quero ser um avião, não quero mais ser folha. E assim aconteceu. Ela se transformou num avião branquinho e começou a voar. Voava abaixo das nuvens, acima das nuvens, voava para lá, voava para cá. Mas um dia ela se cansou. Não aguento mais voar. Quero ser outra coisa. Avião eu não vou ser. E logo ela teve uma outra ideia. Quero ser um barco. E se transformou em um lindo barquinho. E começou a navegar. Navegava rio abaixo, navegava rio acima, até encontrar as águas do mar. E navegou no mar, para lá e para cá. Mas logo ela se cansou e disse: não quero ser barco, não aguento mais ficar toda molhada. Outra coisa eu quero ser. E pensou e teve uma outra ideia. Ah, eu vou ser um leque, abanar as pessoas no calor, então leque eu serei. E se transformou em um lindo leque. E abanava as pessoas para lá, abanava para cá, mas logo também se cansou e disse: eu não quero ser leque, ficar abanando as pessoas todo dia, que monotonia. Outra coisa serei. E logo se transformou em uma bola e jogava para lá, as crianças jogavam para cá e chutavam a bola e a bola caía para todo lado. E a folha começou a sentir dor. Ai, que dor, não quero ser bola. E começou a chorar. Não aguento mais ser chutada. Não aguento mais. Ai, não quero mais ser bola. Outra coisa serei. E aí ela pensou e resolveu. Ai, eu já sei. Não aguento mais ser bola. Não quero ser leque, nem barco e nem avião. Já sei, vou fazer o meu papel, vou permitir que todas as crianças façam desenho em mim para enfeitar a sua parede. Quero ser folha, quero ver lindos desenhos de todas as crianças. Para isso eu nasci e folha eu quero ser. Essa criança é a história da folha que não queria ser folha. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos.